eu queria, antes de nós entrarmos na aula propriamente dita, deixar um conceito daquilo que eu compreendo que seja o nosso objetivo. O objetivo enquanto aluno e o objetivo do professor enquanto passar esse conhecimento que ele pretende que os alunos absorvam, né? Eu coloquei aqui em três palavras esse meu objetivo, que é, primeiro, fazer com que vocês consigam olhar para o quê? Para tudo que está na frente de vocês, tudo que está diante de vocês consigam, então, enxergar, vocês consigam acompanhar, decifrar aquilo que está diante de vocês. Quando você olha para um mapa, você precisa compreender, então, ao olhar para esse mapa, algum objetivo. Eu digo, primeiro a gente precisa olhar, depois a gente precisa ler esta informação de que a gente está olhando, conseguir ler a informação, conseguir captar a informação, e depois conseguir compreender esta informação. Então são três pontos que para mim são essenciais dentro do aprendizado. É você conseguir olhar para aquilo que está sendo pedido, você conseguir então ler, entre aspas, né, aquilo que você está olhando, e depois você compreender. Porque, querido, às vezes a gente olha, lê, mas não compreende, porque isso ficou meio perdido devido a diversas outras informações que a gente já tem, ou preconceitos que a gente já tem, e que trunca tudo aquilo que a gente está ali diante de nós. E aí se perde todo esse nosso esforço. Por exemplo, é muito corriqueiro no nosso meio alguns construírem algumas frases, e essas frases deturparem, na verdade, a leitura bíblica, o entendimento bíblico. Por exemplo, muitos dizem assim, uma frase, né, que é muito corriqueira: os humilhados serão o quê? Exaltados. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aquele que se humilhar, não é aquele que for humilhado. Parece igual, parece a mesma coisa, mas é completamente diferente. Porque as pessoas, quando estão sendo humilhadas, elas dizem, não, a Bíblia diz que aquele que for humilhado será exaltado. Mas, mais uma vez, não é isso, né, que a Bíblia diz. Então a gente tem que ter essa capacidade, mais uma vez, de olhar, como eu falei já, de ler corretamente esta informação e compreender, então. Por que eu estou falando isso tudo? Porque isso tudo corresponde ao desafio que eu fiz aos irmãos acerca do evento de Jonas, não é? Que alguém, eu posso dizer assim, de forma muito sagaz, alguns usam pegadinha, propus aos irmãos um desafio, dos irmãos me relatarem acerca do deslocamento de Jonas, geograficamente, depois que ele é pego por esse, eu vou dizer, animal marinho, e o deslocamento que ele faz até Nínive. E aí ficou a indagação, disse, como é que pode o peixe ter pego Jonas, e Jonas ter aparecido num outro lugar, tão distante, quase que inacessível a esse peixe, mas o relato bíblico diz isso. E aí, se os irmãos forem ler, vamos ler rapidamente o livro de Jonas, só para a gente, então, fechar esse meu primeiro pedido e despertar os irmãos aguçar, né, a nossa mente acerca desse desafio. Diz assim, Jonas, capítulo 2, só para a gente ganhar tempo. Versículo 10. Na minha tradução, tem uma certa ocasião, a gente ministrando sobre isso aí, eu estou olhando ali para o Rodrigo, e ele falou, né, de certa forma apropriada, que
enfim, a gente às vezes usa o conceito de baleia. Uma baleia pegou Jonas. Uma baleia não é peixe, é um mamífero, né? Então, não é. Aqui, na verdade, o texto não traz que tipo de animal foi, né? Então, mas aqui diz assim, versículo 10: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas aonde? Em Nínive, na terra. Então, o desafio é eu perceber que a ideia que a gente às vezes entende é que ele vomitou Jonas em Nínive. Não, o texto não diz isso. O texto simplesmente diz que ele vomitou ele na terra. Aonde? Eu não sei. Mas que vomitou na terra. Ponto. Entende? Às vezes a gente, por causa de um desafio, a gente já imagina, não, o peixe vomitou Jonas em Nínive. E na verdade a Bíblia não diz aonde vomitou ele. Diz que ele foi vomitado na terra. Em que ponto? Mais uma vez a Bíblia não diz. Esse é o ponto, para a gente compreender o texto. E aí não ficar inculcando em ideias que possam surgir na nossa mente que o texto não apoie. Eu posso imaginar de que ele vomitou em qualquer ponto dali perto de Jope, e Jonas fez o deslocamento a pé até Nínive, ou de camelo, seja lá do que foi. Amém? Então era esse o desafio, os irmãos compreenderem, terem um pouco mais de atenção, então, ao texto, e deixar que mais uma vez, como eu disse, esse olhar sobre o texto, o ler esse texto, e compreender simplesmente o texto, absorvam a nossa mente. Né? É quando a gente diz assim, a gente seja capturado pelas Escrituras. Entende? E quando a gente trabalha com uma ideia já pré-concebida, pode falar, pastor. Então, eu não fiz esse exato. Pode ser. Sim. É uma distância enorme, mas mais uma vez é isso. Geografia bíblica, o que eu imagino, e é isso que, como eu imagino, eu tento passar aos irmãos. Eu não me preocupo muito com esses detalhes, ainda que eles sejam importantes, né? A gente ter essa noção. Mas isso aí é você que tem que cavar. É o aluno que tem que se dedicar e tentar ler melhor, cada vez mais, aprofundar mais a sua percepção, os desafios. O que significa essa distância tão grande? Imagina o coração do profeta. E era um profeta, irmão, não era um qualquer não. Jonas era um profeta, a Bíblia diz que era um profeta, mas que recusou no primeiro momento um chamado de Deus. E às vezes, né, é isso que eu digo, eu aprendo só de olhar para essas coisas, eu digo, meu Deus, isso pode rodear o meu coração. Eu, como servo do Senhor, posso me endurecer o meu coração para a voz de Deus, por um preconceito, que Jonas, evidentemente o texto nos dá essa permissão de pensar, não é possível que Deus tenha querendo salvar aquele povo tão sanguinário. Eu acho que eu compreendi errado, eu acho que eu ouvi outra voz, mas era a voz de Deus. Às vezes a gente não se deixa levar por isso, porque a gente imagina um cenário, alguma coisa que está no nosso cotidiano ou na nossa comunidade vivendo, não é possível que Deus esteja fazendo, não é possível que Deus esteja por trás. Eu gosto muito de aplicar, né, e dentro do nosso meio, por trás dessa liderança. Fulano de tal, não tem condições de estar ali. E aí a gente começa. A gente deixa o nosso coração nos conduzir, quando devemos ser conduzidos, mais uma vez, por esse olhar, essa leitura e esta compreensão de tudo o que é bíblico. Geografia bíblica, escatologia, exegese, hermenêutica, tudo o que é bíblico deve contribuir para o nosso crescimento, e aí a gente cresce. E a gente compreende a voz de Deus em diferentes aspectos da nossa vida. Amém? Então, a minha visão, mais uma vez, de geografia bíblica, ela vai além das informações. Talvez, eu não sei como é que o meu pastor Moisés, ele me deu um escopo daquilo que eu deveria, então, abordar com os irmãos. Em certa parte, eu fiz essa leitura, e em certa parte eu tomei a liberdade de aplicar essa leitura a esse fim, tá certo? Por exemplo, a gente vai ter ainda
informações acerca da economia, acerca população, uma infinidade de coisas. A gente vai ter. Isso tudo, mais uma vez, é importante, porque quando você vai trabalhar numa área, tudo que é daquela área é importante, só que você tem pouco tempo para falar do tudo. E aí você tem que fatiar, né? Vamos botar assim, aquilo que você percebe que seja mais relevante. E o restante do processo cabe ao aluno, como até o dia de hoje eu me dedico ainda a aprender, a tomar conhecimento de alguma coisa. Então, a gente tem informações, por exemplo, de economia, porque uma informação econômica daquele tempo, ou no tempo do relato, é importante. É evidente que eu acho, como nos dias de hoje, o ser humano, ele dá muita importância ao quê? Aquilo que alguém tem, aquilo que alguém possui, já ver ele com outro olhar. Se alguém é mais humilde, tem pouca posse, ele manda menos, ele é respeitado menos, né? Alguém que tenha um bolso mais abastado, normalmente E aí a Bíblia contém diversas informações, ou diversos ensinamentos acerca de como nós devemos lidar com aquilo ali. É evidente que dentro do plano histórico, do ponto de vista histórico, esses relatos econômicos, né, da moeda vigente, ela passa alguma outra, ela tem uma intenção ao utilizar-se dessas informações. E mais uma vez a gente tem que saber captar essa ideia. Por exemplo, o posicionamento geográfico, mais uma vez, a nossa aula aborda isso tudo. Num determinado momento a gente vai falar muito acerca disso. Por quê? Deus mesmo, quando ele manda que as tribos de Israel se fixem em torno do tabernáculo, ele de forma bem específica, ele orienta que o tabernáculo seja montado para o nascente do sol. Por quê? Não, monta o tabernáculo. Simplesmente seria assim. Mas por que ele pede desta maneira? Porque tem alguma coisa aí que a gente precisa perceber depois na leitura como um todo das Escrituras. E a geografia bíblica tem a ver com isso. Uma hora, mais uma vez, a gente vai lidar com isso. Amém? Deixa eu, antes ainda de entrar na aula de hoje, eu quero preparar o coração dos irmãos, porque da geografia bíblica é isso, é esse desafio, de você ao mesmo tempo tentar jogar aquilo que você quer dentro de um mapa, e esse mapa precisa já estar na nossa mente, porque aqui vai desenrolar-se toda a história dos relatos bíblicos, tá certo? O primeiro mapa que nós fizemos foi esse mapa, vamos dizer assim, o mapa mundi da região bíblica, né, de todos os acontecimentos. No dia de hoje a gente vai trabalhar com esta faixa aqui, Por quê? Mais uma vez, alguns acontecimentos durante a narrativa bíblica, ela vai mostrando alguns elementos que eu devo ir somando ao meu conhecimento, de onde ocorreram, por que em tal lugar, como a partir dali, daquele lugar, houve então uma nova chance para a humanidade. Por exemplo, no dilúvio, quando houve dilúvio, a Bíblia diz que, e a gente vai trabalhar hoje com montes, que a arca, ele pousou numa região onde fica o Monte Ararat. E aonde é que é essa região? Para que a gente tenha uma noção que depois deste pouso dessa arca, os sobreviventes, Noé e os seus filhos, saem da arca e começam de novo a povoar aquela região. Tá certo? Começam a povoar aquela região. Especificamente o Monte Ararat, ele fica aqui para cima, no que hoje é a Turquia, não é? Se os irmãos tiverem um mapa mais ampliado, eu tenho ali, e ele fica aqui para cima. Mas você vê que é bem próximo, ou tipo assim, na porta, mais uma vez, de toda essa região da onde o homem foi tirado, né, do Jardim do Éden, aqui nessa região
da Mesopotâmia, e é tipo assim, Deus dando uma nova oportunidade. Olha, eu vou te dar uma nova chance. Deus sempre está nos dando uma nova chance. Deus sempre está usando de misericórdia. Deus sempre está renovando essa nossa um aproveitamento, não é, de mais uma chance. Então é aqui em cima, é onde a região do Ararat, né, chama. Não é especificamente uma montanha. Pode falar. O mapa. Então, é esse mapa que eu pedi na outra aula para vocês fazerem. É basicamente o que vocês têm que ter a toda a aula que a gente vai ter, para que as informações que a gente dá numa aula, numa outra aula, se você for juntar a essa informação, já não vai dar espaço. Então, a todo momento, a gente vai repetir, não é, esses mapas, para que as informações de cada aula sejam colocadas naquele mapa, e aí você possa depois ir fazendo essa releitura. Amém? Então, a gente vai trabalhar no dia de hoje com isso, com alguns apenas, mais uma vez é isso, não dá para você fazer tudo, não é? Mas que você se lembre quando for fazer uma leitura, que venha, por exemplo, os montes, como eu estava falando, o Monte Ararat, que você se lembre na leitura onde se situa aquela leitura, não é? Porque é importante, é evidente que é importante, não é? E a gente vai, então, partir agora para a aula de hoje. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta daquilo que foi falado? Compreender o desafio de Jonas? Amém? Amém. Uhum. Isso, exatamente. Depois do peixe ter colocado Jonas na terra e disse: levanta-te e vai a Nínive. Ponto. Tá certo? É isso, uma leitura atenta. A gente percebe que aquela ideia de ele ter sido jogado pelo peixe lá em Nínive não concebe. Não é aceitável para a formação nossa, né? Amém? É isso. É para a gente perceber mais uma vez que a gente tem que fazer uma leitura atenta, pausada, refletir sobre o que estamos lendo. Amém. Então vamos lá. No dia de hoje, a gente vai assinalar alguns montes. A gente presta essa canetinha tua aí, meu irmão, por favor. Canetinha não, aqui. É como eu disse, eu de repente ainda vou trabalhar para a próxima aula, a gente ter, se possível, os dois mapas, quer dizer, esse grande e um outro, que é o menor, para a gente ir colocando as informações que a gente vai trabalhando. Amém? No dia de hoje, o meu mapa, ele ficou, não sei se dá para os irmãos perceberem, eu fiz apenas alguma coisa, é isso, irmãos, de ideia. Não sei se dá para os irmãos verem daí a ideia do meu mapa. Isso aqui mar Mediterrâneo, ou o grande mar, né? O grande mar, ou o mar grande, perdão. Então, você faz um recorte assim na folha, pode ser de qualquer jeito, apenas para você ter marcado. Nós, na aula passada, tínhamos falado sobre o Monte Hermon, que é aqui em cima, aqui para cima, tá certo? Que é onde nasce é da onde jorra a água que banha todo Israel, que serve para todas as nações dessa região aqui de Israel. Tínhamos falado sobre isso, as nascentes do Jordão, é nesse Monte Hermon. Dentro do nosso propósito, mais uma vez, aqui não importa se você colocou aqui ou aqui, o que é importante no assinalar
do que você vai marcar como monte importante, é que você perceba, por exemplo, quando você for ler, eu tenho algumas referências aqui, aqui aproximadamente ficava o Monte Carmelo. Quando você localizar o Monte Carmelo, vamos dizer aqui assim, ó, só para a gente ter uma noção. Qual a importância de eu saber dessa região, desse Monte Carmelo? Primeiro, no relato bíblico, há alguns relatos, né, sobre o Monte Carmelo. Eu separei apenas o de Elias, na famoso desafio sobre os 400 profetas de Baal, que é 1 Reis 18, tá certo? Depois Elias, ele desafiando ou mandando uma notícia ao rei Acabe, ele nessa região ali, ele diz e fala uma frase que é muito, eu acho que muito próxima aos nossos ouvidos. Diz assim: eu via uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Né? Evidente que esse olhar, e aí é o meu olhar também, como esse monte ele ficava aqui, praticamente de frente desse grande mar, há uma ideia de que os acontecimentos climáticos, eu não estou dizendo que isso não foi um efeito sobrenatural, mas eu estou dizendo que o profeta conseguiu entender, ver, ao ele olhar, ao ele, então olhar, ele fazer a leitura correta do evento climático e de que Deus estava dirigindo aquele evento climático, que não foi apenas uma coisa comum, não é? Ele teve a convicção no seu coração de que iria chover, porque é o sopro do ar quente com o ar frio de encontro. Ele disse: olha, vai chover. Nos dias de hoje, a meteorologia, ela explica exatamente as grandes tempestades com esses dois eventos meteorológicos que se chocam. Tá certo? É ao mesmo tempo, querido, natural os acontecimentos, e ao mesmo tempo é espiritual. Que a gente conseguir enxergar aquilo que uma mente comum não enxerga. E ter ouvido da parte de Deus aquilo que era para a gente ter ouvido e compreendido num evento natural. Em diversos momentos as Escrituras usam conceitos bem naturais para explicar uma coisa espiritual. Então é isso. A gente sempre, eu em particular, quando lido com a informação bíblica, eu não deixo que o meu coração apenas vá para ou seja capturado apenas pelo efeito miraculoso da coisa. Não. Pode ser um efeito natural, mas revertido pelo coração do profeta, ou a visão espiritual daquilo. Amém? A nossa transformação é igual quando a gente diz assim, mais uma vez, eu gosto de usar fatos práticos. A gente, quando se converte, quando a gente se batiza, qual foi o evento miraculoso que aconteceu? É natural, você para, não, eu estou a mesma pessoa, gordinho, careca, não mudou nada em mim. Mas algo espiritual que as pessoas não veem, me é colocado para me ver. Amém? Quem passa por essa experiência consegue decifrar isso aí de maneira assim extraordinária, que aquele que está no mundo, o cego, não consegue ver. Mas a gente consegue ver uma coisa que é natural. Tomamos um exemplo, um banho de água, nos batizamos. Meu irmão, isso aí é uma coisa extraordinária do ponto de vista espiritual. É natural e ao mesmo tempo é espiritual. Amém? Então, mais informações que a gente vai ter, e eu enxergo, é isso. Não, de maneira nenhuma está a ideia, preste bem atenção, de contradizer o evento espiritual. A partir de uma compreensão natural, Deus levou aquele homem, o profeta Elias, a perceber algo espiritual. Que Deus estava no controle, que Deus estava então
dono da história, que é o dono da história, que manobra com os eventos naturais, que administra os eventos naturais, que delineou espaços geográficos para que o homem fosse testado, para que o homem fosse provado. Então, do ponto de vista, mais uma vez, quando você olha a geografia bíblica, o desafio da geografia bíblica está embutido, né, todo esse desafio para nós, percebermos que olhar para um mapa, o que isso vai acrescentar na minha vida? Depende, irmão. Há uma outra coisa que a gente sempre diz assim, a nossa percepção, ela vai estar diretamente relacionada ao nosso envolvimento com Deus. Mais uma vez eu volto ao profeta Elias. Ele estava num momento da vida dele tão capturado pela voz de Deus, que tudo para ele que ele enxergava, ele não estava delirando, não. Era Deus falando com ele e ele compreendia. Quando o nosso coração está meio que em desarmonia com essa relação com Deus, por causa dos nossos preconceitos, aquilo que é uma realidade espiritual a gente deixa de enxergar, tá certo? Deixa de compreender. É assim, querido, a nossa relação. Se o nosso coração está conturbado por diversas situações, nós deixamos que o nosso coração seja, então, capturado pelos problemas, por alguma coisa, mas sempre volta ao relato bíblico, né? A parábola da semeadura, da semente, que foi semeada, retrata exatamente isso aí. As pessoas com o coração não conseguiam absorver a palavra de Deus. Então, é exatamente isso daqui. Geografia bíblica é você entender que uma coisa natural, dependendo de como esteja o teu coração, você vai perceber a voz de Deus, você vai entender a voz de Deus, os propósitos de Deus, ao Ele usar o aspecto natural, para que nós compreendamos cada um, e o Espírito Santo vai dividir com cada um de nós, aquilo que cada um precisa compreender na sua vida para ir crescendo. Amém? Então aqui, mais uma vez, aqui dentro desse espaço, aconteceu esse evento de Elias, não é? Vou botar um outro monte, apenas para a gente lembrar. Deixa eu ver aqui um outro monte que eu posso destacar. Mais ou menos, olha, mais uma vez é isso, irmãos. Eu estou colocando próximo porque não tem espaço. Amém? Que os irmãos entendam. Depois localizem. Hein? Esse monte é o Monte Carmelo. Só anote, Monte Carmelo. Depois você localiza no seu mapazinho, lembre, faça a leitura. Deixe que o Espírito Santo revele a você aquilo que Ele quer falar ao teu coração. Deus continua falando nos dias de hoje. Continua falando nos dias de hoje. Então aqui, mais ou menos, vamos botar aqui assim, porque eu não tenho espaço, mais uma vez, ficava o Monte Tabor, ou fica o Monte Tabor. E o que isso é importante para a gente saber? Hein? No Monte Tabor. Por exemplo, aconteceu aqui 2 eventos também muito importantes para a gente se dedicar, que foi o evento da transfiguração de Jesus. Para a gente perceber, por exemplo, a andança ou o ministério que Jesus cumpriu, é evidente que essa região toda aqui da faixa do Rio Jordão, quando você olha para o mapa à esquerda, entre o Rio Jordão e o Grande Mar, ou Mar Grande, o ministério de Jesus. Jerusalém era aqui embaixo, e ele percorria essa região toda, cumprindo o seu ministério. As coisas, os eventos que são narrados no ministério de Jesus, e as experiências por ele vivida, podem ser compreendidas por nós como a extensão de uma obediência, não é? Era algo que para ele, para quem via, mais uma vez,
era alguma coisa extraordinária, para Jesus era comum. Os eventos para ele não tinha nada de extraordinário, não tinha nada de assombroso, entre aspas. Mas para quem não compreendia, para quem não vivia, aqui, Monte Tabor, era algo extraordinário. Por que, querido, isso é importante também quando eu digo assim, dentro de uma aplicação de geografia bíblica para mim? É porque às vezes os homens se deslumbram tanto com os eventos que aos seus olhos são extraordinários e valorizam tanto os eventos extraordinários e não aquele que está por detrás do evento. Quando ele deveria era valorizar aquele que está por detrás do evento. Quem está fazendo isso é Deus. Eu tenho que estar, então, capturado pelo meu Deus, não pelo evento. O evento é apenas uma referência para mim da ação do meu Deus. E tem gente que é isso. Aí, por exemplo, no seu relacionamento com Deus, coloca os eventos como prioritários. Aí começam a, por exemplo, numa aplicação, a procurar lugares. Onde é que tem revelação? Onde é que tem isso? Onde é que tem aquilo? Se perde, então, o foco da revelação. Que é Deus se revelando através daquilo ali. Parece a mesma coisa, mas não é. Não é, infelizmente, não é. Quando o homem deixa se capturar pelos eventos apenas, e não por aquele que está por detrás do evento, para ele passa a ser algo extraordinário. Porque se o povo vivia atrás de Jesus, por quê? Porque ele fazia sinais. Por que ele fazia sinais? Aí muitos queriam os sinais apenas, mas não o relacionamento com ele. Então, eventos que aconteceram, por exemplo, nesse monte, da transfiguração de Jesus, tem outro evento, se você quiser, eu anotei até uma referência, que é Mateus capítulo 17, que fala sobre um dos textos. E de Débora, profetiza, também foi nesse mesmo monte. Hein? Mateus 17. Mas só você anotar, transfiguração, depois você tem diversas informações, amém? A gente, mais uma vez, é isso, não temos tempo. Eu não vou dar, aqui eu anotei diversos montes, não vai dar tempo. Mas você depois, em cada monte, você assinala no teu mapa, faz a referência para você fixar algum acontecimento, que a Bíblia tem diversos, não é? De Débora aqui, no mesmo monte, em diversos lugares que Deus tornou sagrado, não é porque aquele lugar em si era sagrado, é porque homens de Deus estavam naquele lugar. E aonde um homem de Deus, aonde a planta do teu pé pisar, ali Deus vai se revelar. E aí a gente deixa de, vou botar aqui, endeusar os lugares. A gente deixa de admirar os lugares e não aquele Deus que está por detrás dos eventos daquilo ali. Entende? Essa para mim, o aprendizado maior de enxergar um monte, de enxergar, é capturar a beleza dos acontecimentos e ver isso, que Deus age no monte, age embaixo, age no mar, age em qualquer lugar. Desde que o coração do seu servo esteja então a seu serviço. Então, Monte Tabor. Tenho aqui informações de altura, mas é isso, quando você vai ler, quando você vai estudar, as informações se truncam, porque geograficamente diz, estava a 600 metros de altitude, o topo dele. Outro diz que é 550. E aí, qual a diferença que isso vai fazer para nós? Nenhuma. Para mim, particularmente, não faz diferença nenhuma. Se era 600, 550, 700, era 800, não faz diferença nenhuma. Amém? Um outro monte, que também é Gilboa, ficava mais embaixo um pouco. Eu só vou fazer aqui uma referência. Monte Gilboa. O que aconteceu aqui? Você vê mais uma vez um fato que eu quero narrar, que foi aonde rei Saul, ele veio a perder a sua vida. Foi numa batalha nesse monte, nessa região, não é? Na mesma região onde há, e no mesmo lugar onde há eventos de bênção, há também eventos de juízo. Poxa, quando eu olho para capturo essa informação, ou essa possibilidade, eu trago para a minha vida, eu devo olhar para que no momento de
ou alguém numa posição de desobediência, ele traz juízo de Deus, irmãos. Ele traz juízo de Deus. Não nos iludamos com a informação que a Bíblia, ou a revelação contida na informação bíblica, ela pode nos trazer. E às vezes as pessoas se acomodam na ideia, não, eu sou filho de Deus. Não. Se houver desobediência, se a vida tiver desobediência, haverá um juízo. Como a gente viu, o Jorginho ainda agora estava falando sobre haverá juízo sobre a terra? A quem ele pegará esse juízo de Deus? Quando é no sentido, né, de punir, é o desobediente. Os obedientes sofrerão um efeito colateral dessa desobediência, porque os eventos nos atingem. Quando o meu filho está em desobediência, isso machuca o meu coração. Os eventos vêm sobre a sua vida e colateralmente, paralelamente, me atinge também. Mas, olha, como o meu coração está envolvido com Deus, isso para mim é a graça de Deus tentando recuperar, a misericórdia de Deus tentando forçar ele a enxergar Deus na sua vida. Então, ao mesmo tempo que eu sofro, eu me alegro. Quem que vai compreender isso aí? Só quando você está envolvido com o Espírito Santo, e aí você diz assim, ó, você chora, mas chora de alegria. Você sofre, mas regozijando-se. E aí são as informações, irmãos, que a gente precisa capturar, guardar, esperar em Deus. Sofrer, se eu tiver, entre aspas, esse sofrer, quando a gente diz assim, não é um sofrimento sem esperança. É um sofrimento no aguardo da solução de Deus. Porque há esperança para nós. Há esperança. Eu sei que quando Deus agir, todas as vezes que Deus age, como já foi falado, até um determinado tempo determinado por Deus, há esse misto de misericórdia. É um juízo, como já foi falado, misturado ainda. E eu devo aproveitar este tempo. Amém? Falou alguma coisa? Não. Eu dou uma aula quase pregando, né? Me perdoem, mas é o meu jeito. Então, esse monte aí, o Monte Gilboa, né? A morte de Saul, 1 Crônica, capítulo 10, se os irmãos quiserem anotar. Tem 2 montes um pouquinho mais abaixo. Eita, ó, já capturou. Ebal e Gerazim, que eram 2 montes que ficavam um de frente do outro, né? Vou botar aqui assim, mais ou menos, um de frente do outro. Ebal e Gerazim, por que esses 2 montes são importantes? Mais uma vez também a gente vê dentro de alguns relatos apenas que eu estou trazendo. Moisés, quando ele está desse lado daqui, desse lado de cá, aqui vamos dizer que ficava Jericó, ele, no livro de Deuteronômio, né, ele dá as últimas instruções ao povo e passa o comando a Josué, e Josué, quando toma a terra prometida, quando se instala na terra prometida, Deus usa exatamente esses 2 montes para dizer uma frase que é o monte da bênção e da maldição. Bênção é evidente sempre dentro desse sentido, para os obedientes. E a maldição, ou prejuízo, vamos botar assim, alcançará os desobedientes. Para que eles percebessem que 2 coisas bem próximas, uma de frente para a outra está a bênção e a maldição. E o ouvinte deveria escolher em que monte ele queria morar, em que monte ele queria o coração dele repousar. Bênção e maldição. Monte Ebal e Gerizim, né? Monte Ebal e Monte Gerizim. Amém? Se quiserem a referência também, eu coloquei aqui uma delas, né? Deuteronômio capítulo 11, que relata exatamente isso. Hein? Era um de frente para o outro, era um próximo do outro, bem próximo. É como se estivesse, na nossa linguagem assim, um de frente para o outro. E a bênção e a maldição estão próximas.
Não dentro da vontade de Deus, mas dentro da escolha do homem. Capítulo 11, Deuteronômio capítulo 11. Então, Jericó, ele ficava mais ou menos aqui, ó, logo depois da travessia do Jordão, né? E aqui perto já de Jericó, mais abaixo um pouco, o mapa não nos dá essa referência, aqui, né? Quando eu digo aqui, Jerusalém, ele ficava, eu estou botando um mapa, não. Eu ia desenhar, era o aqui, mais um pouco embaixo, vamos botar. Era um monte também, um grande referência para nós, é o Monte das Oliveiras. Precisa falar alguma coisa acerca dos Montes das Oliveiras? Monte das Oliveiras. Grandes acontecimentos, a gente vai ver, ocorreram então, a todo instante bíblico, durante todo o período da história bíblica, em toda essa região, quando a gente vai tratar muito mais do Novo Testamento. No Velho Testamento, estas mesmas regiões serviram de peregrinação, e aí havia evidentemente outras definições de nomes para essa região, e de eventos tão importantes quanto. E a gente vai, então, num próximo mapa, fazer referência. A gente vai sempre estar mais próximo do Novo Testamento, ora a gente vai voltar para o Velho Testamento. Vamos fazer de novo, mais uma vez, uma viagem no Novo Testamento, uma viagem no Velho Testamento, para a gente perceber que Deus é isso, Ele não escolheu uma região apenas para se revelar, né? Primeiro, Ele se revela em todo o globo terrestre, age em todo espaço geográfico. E eventos em que determinados lugares pessoas foram abençoadas e abençoadíssimas, para outros foram um lugar de juízo. Foram lugar de juízo. É o que eu digo, muito mais do que informação econômica, enfim, desenvolvimento. Tem diversos aspectos que a gente vai ver todas essas informações, irmãos, das regiões aqui mais férteis. É evidente que a gente sabe, eu acredito que todo mundo percebe essa verdade histórica, de que onde havia uma região fértil e água perto, se criava cidades, né? Onde tinha uma importância de eventos dentro de uma ação do homem também, estradas, se desenvolvia a cidade, até o dia de hoje é assim, né? A rede ferroviária, onde há a linha férrea, há maciçamente um povoamento. Então, onde há uma intervenção de uma autoridade, há um desenvolvimento, de forma positiva e de forma negativa. Tá certo? Na próxima aula, a gente já está no final da aula aí, o tempo acabou, a gente vai trabalhar então com essa região sobre um outro aspecto. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Amém? Que a gente podia então, dentro da geografia, nesse período de hoje, passar, o tempo nos deu, foi esse. Amém? Vamos ficar de pé, mesmo assentado, pode ficar sentadinho, eu vou orar. Pai, te louvamos, meu Senhor, bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, por propósito que o nosso coração, ó Deus, ainda está na busca, meu Senhor, de capturar, de entender melhor, ó Deus. Te agradecemos então por esse espaço, te agradecemos, ó Deus, pela paciência do teu Espírito Santo com cada um de nós, com aquilo que é desejo teu de construir, ó Deus, para o nosso crescimento, e o nosso crescimento nos leva, ó Deus, à intimidade contigo, meu Senhor, a desenvolver na terra, como se, ó Deus, tivéssemos, meu Senhor, bem próximo de Ti, dentro do plano da obediência, de Te servir em qualquer lugar, apesar, ó Deus, de serem lugar inóspito, serem momentos difíceis para as nossas vidas, ó Deus. Nos traz essa compreensão através desse desafio, dessa aula de geografia, meu Senhor.
que compreendamos, que o Teu Espírito Santo possa, Deus, aproximar aquilo que nós precisamos, ó Deus, compreender dos nossos desafios particulares, ó Deus, de cada um de nós, e sejamos então, ó Deus, confortados, sejamos então revigorados, sejamos recuperados, levantados, meu Senhor, em ânimo, em encorajamento, para prosseguir a nossa caminhada. Assim se deu, meu Senhor, com todos os Teus homens, com todos os Teus servos, meu Senhor, que enfrentaram todos os desafios naturais, meu Senhor, desta caminhada, compreendendo, sendo capturados, ó Deus, por uma visão espiritual de obediência, meu Pai. Obrigado, então, por esta manhã. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.